O que um criacionista faz quando ele é pego no pulo? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Bom, se você viu o meu vídeo mais recente aqui no canal, você viu que eu falei sobre aquele artigo que saiu esse ano aí sobre a similaridade entre primatas, né, entre símios. E como os criacionistas estão interpretando isso como se fosse algo extremamente revolucionário. E daí o Casey Luskin, do Discovery Institute, aquela instituição criacionista, publicou vários artigos e tal, onde ele discute esse artigo que saiu da Nature, e ele fala que os evolucionistas estavam bradando por aí que era 99% de similaridade, mas na verdade é só 85% e tal, que a diferença seria próxima ali dos 15%. E daí ele faz uma confusão, como eu mostrei no outro vídeo, sobre alinhamento e identidade de sequência, que são duas métricas diferentes, está explicado lá, então vou deixar aqui no card. E o fato é que quando essa hipocrisia dele, né, foi exposta, ou melhor, essa confusão, ele veio com uma meia-culpa que ele adicionou na figura que ele tinha manipulado. Então essa figura ele tinha manipulado, falo isso no vídeo também. O Dan Cardinale falou disso no Creation Myths. A Erika falou também no Gutsick Gibbon e no fórum Peaceful Science, que tem a imagem que ele cortou ali, né? Por quê? Porque a imagem, quando você vê ela inteira, ela é comparação entre espécies e dentro da espécie. E ele mostrou só entre espécies, para fortalecer esse argumento dele de que, na verdade, a diferença era muito maior. Quando a gente vê que se você comparar dentro da mesma espécie, então, por exemplo, a divergência, o gap divergence, então, quando não alinha dos genomas dentro dos gorilas, de um gorila comparado com o outro, pode chegar a 13,8%, enquanto entre um humano e um chimpanzé pode chegar a 13,3%. Então, o que isso significa para a ancestralidade comum? Não desmonta nada. Expliquei no vídeo passado, eu vou falar ainda nesse vídeo. Então, esse é o contexto, né, do Casey Luskin. Eu vou ler aqui para vocês qual foi a desculpinha que ele deu lá em um dos artigos dele. Ele adicionou uma nota na figura, que agora a figura está lá inteira, e ele adicionou uma nota. Eu vou ler a nota para vocês. Estou postando aqui o gráfico completo da figura 3.12 dos dados suplementares de Yu et al. 2025, porque algumas pessoas alegam que omiti dados do gráfico de propósito, como se isso de alguma forma refutasse meu argumento. Não, isso é falso. A única razão pela qual publiquei apenas as comparações genômicas entre humanos e outros primatas, as 8 curvas superiores, foi por uma questão de simplificação, já que essa era a única parte do gráfico relevante para o meu argumento. As diferenças genéticas intraespecíficas, as 5 curvas inferiores, são irrelevantes. Meu argumento não é que as diferenças genéticas entre humanos e primatas necessariamente refutam a evolução. É que os evolucionistas, que durante décadas alegaram que os humanos diferem geneticamente apenas 1% dos primatas, estavam errados. As 8 curvas superiores demonstram isso de forma muito clara. Não havia e não há nenhum dado no gráfico que prejudique meu argumento. E sempre forneci o link para os dados suplementares, onde qualquer pessoa poderia ver o conjunto completo se quisesse. Não há nada a esconder aqui. Na verdade, eu já havia tratado extensivamente das objeções relacionadas às diferenças genéticas intraespecíficas aqui, ele deixa um link, antes de os críticos recentemente começarem a comentar. E aqui o Luskin, ele se aproveita, né? Porque ele fala que isso não refuta o meu argumento, porque eu não estou dizendo que essa diferença genética maior refuta a evolução. Não é esse o meu argumento. Meu argumento é que os evolucionistas estavam errados porque eles falavam que era 1%. Enquanto a gente não estava errado quanto a isso, eu concordo com o Luskin de que existe uma má comunicação desse número, isso é verdade. As pessoas pensam que 99% do genoma do ser humano e do chimpanzé seriam alinháveis, o que é um erro, não é isso que aquela métrica diz, mas os especialistas sabiam disso, os evolucionistas sabiam disso, né? Então, assim, se o argumento era esse também, o argumento dele cai por terra, não por causa da figura, né? Mas porque essa similaridade são duas formas diferentes de contar e a gente já sabia disso. Então o argumento dele é irrelevante, é inútil. E assim, por favor, né? Fez toda essa live para cima de um artigo que mostra essa suposta diferença
e não tem nenhuma tentativa de refutar a evolução ali, por favor, né? Compra quem quiser essa ideia. Para mim, isso é só uma desculpinha mesmo. Aí ele fala que, na verdade, eu mostrei só os painéis de cima, não os painéis de baixo, porque era irrelevante para o meu argumento. Que o argumento dele seria esse, né? Os evolucionistas estavam errados quanto ao número. Não que isso refute a evolução, mas beleza. Tá. Mas vamos supor que fosse isso. De qualquer forma, foi uma modificação que ele fez na imagem sem dizer que tinha feito. Ele tinha que dizer que foi feito essa modificação. Porque os criacionistas começaram a entender esse artigo da Nature como se esse artigo fosse contrário à ideia de ancestralidade comum. E o Luskin sabia que eles iam ler dessa forma. Então, embora ele não faça a declaração explicitamente, a gente sabe qual era a intenção, qual era o desejo implícito daquele argumento. E quando você corta a figura que na parte que justamente refutaria esse argumento implícito que está sendo feito, é uma desonestidade intelectual, não é? Aí tem outra coisa, isso aqui é bem hipócrita, que ele fala, de qualquer forma eu deixei o link para o material suplementar. É engraçado porque, como o próprio Dan Cardinale lá no Creation Myths ele mostrou, o Luskin é uma das pessoas que reclamam que esses números estavam enterrados ou escondidos no material suplementar. E agora, ele pode fazer isso, mas os autores dos estudos científicos não podem. Ele pode cortar uma imagem sem dizer que cortou, porque o link para o material suplementar eu deixei. Tá, e quando o pesquisador deixa o material suplementar, isso está escondido. Um está escondendo dados, escondendo a verdade, o outro não. São dois pesos, duas medidas, então. Isso é bem hipócrita. Então, o Luskin, né, ele tem o argumento dele, assim, ele fez um alarde sobre essa questão da divergência de alinhamento, mas no final, olha só como é curioso, para ele não é nada, não vale nada, porque essa parte genética, da similaridade genética, ela nem é muita coisa mesmo, não tem muita importância. Então, por que ele escreveu 16 artigos sobre isso? Não sei, né? Ou eles lá no Discovery Institute. Mas vamos ler aqui qual é uma coisa que o Luskin falou. Vou ler aqui, tá? Abre aspas. Desde o início dessa conversa, em conformidade com o que sempre defendi em discussões anteriores, deixei claro que não acredito que o percentual de similaridade genética entre humanos e primatas diga algo sobre se compartilhamos ou não um ancestral comum com chimpanzés. Como escrevi em 2021, a identidade percentual do genoma, isto é, a similaridade genômica percentual entre humanos e chimpanzés, não oferece um argumento rigoroso a favor da ancestralidade comum e não responde a muitas questões muito interessantes dentro desse debate específico. Isso aqui demonstra que ou o Luskin ele não entende do que ele está falando ou ele está sendo seletivo. Porque o argumento que a gente fala não é porque a similaridade entre humano e chimpanzé, e isso ser, de certa forma, um argumento a favor da ancestralidade comum, não é isolado. Não é só porque esse número isolado mágico que prova a ancestralidade comum. É pelo conjunto da evidência e pela forma como isso se arranja hierarquicamente de uma forma que espelha o processo de descendência com modificação, que espelha a filogenia das espécies, como elas evoluíram ao longo do tempo de acordo com a ancestralidade comum. Né? Então, perceba, a similaridade entre humanos e chimpanzés é maior do que entre humanos e gorilas, que, por sua vez, a similaridade entre humano e gorila é ótimo, é maior do que entre humanos e orangotangos, ou entre gorilas e orangotangos. Percebe? Quando você monta a hierarquia de similaridades, ela vai de acordo com o que a gente conhece de anatomia, vai de acordo com o que a gente conhece de embriologia, vai de acordo com o que a gente conhece de paleontologia, a distribuição dos fósseis e tudo mais. Percebe? É o conjunto alinhado de evidência. É mais uma evidência, não é a evidência, mas é um conjunto alinhado de evidências que apontam para uma mesma conclusão. Esses seres vivos possuem um ancestral em comum. Então perceba, pelo que a gente conhece de paleontologia, de anatomia, fisiologia, embriologia e genética também, está tudo de acordo, ou muito similar ao que a gente deveria observar
se a evolução fosse uma verdade, porque, como diz o Pirula, ela é. Então, perceba, a teoria da evolução, ela diz que nós deveríamos observar tal e tal fenômeno, se a evolução fosse uma verdade, e a gente observa. Então, a teoria evolutiva, esse corpo de conhecimento que inclui a ancestralidade comum, ela é uma excelente explicação que se adequa muito bem aos dados que a gente tem. Então, e no caso, como você tem diferentes linhas de evidência apontando para a mesma conclusão, é um argumento forte. Percebe? Mas, de alguma forma, os criacionistas não querem ver isso. E, na verdade, eu até sei, eu entendo. E num dos próximos vídeos aqui nesse canal, eu vou falar por que o criacionismo é inevitável. Eu já escrevi sobre isso, mas por que ele é inevitável e a luta contra o criacionismo ela é eterna. Então, você aí que está me ouvindo, que gosta de discutir com o criacionista, vai ser eterna a sua luta. Você nunca vai acabar de lutar, nunca. Essa guerra nunca acabará. E eu posso trazer essa discussão aqui um pouco depois, porque que eu penso isso, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o seu like, não esqueça, acabei esquecendo de falar, né? Não esqueça de contribuir para a vaquinha do Pirula, ainda tá rolando, tá bom? E dê esse apoio também, vendo os vídeos lá no canal do Pirula, que ele merece muito. A gente está todo mundo com saudade e essa é uma forma de matar a saudade do nosso querido paleontólogo, tá bem? Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.